Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 50, galera. Já temos aí na aula 50, mas tá acabando, tá? Não tem muitas aulas aí pela frente, não. Nessa daqui a gente vai começar a ver a respeito da curva de juros, tá? Começar e terminar, né? Porque é um assunto rápido, e depois a gente vai ver as taxas aparentes e as taxas reais que apareceu aí, né, no edital de conhecimentos bancários. Então, vamos lá, começando aí com nossa curva de juros. A curva de juros, do inglês yield curve, é uma representação gráfica que expressa as expectativas dos rendimentos dos títulos públicos pré-fixados ao longo do tempo. Assim, o desenho da curva acompanha as remunerações estabelecidas pelo mercado, pois é constituída pela negociação de contratos futuros, que são os chamados DI no Brasil, pois esses contratos estão interligados à taxa DI. Então se chamam de DI porque estão interligados à taxa DI. Tá, essas duas definições eu achei importante trazer para vocês, porque daqui a pouco pode cair exatamente assim na prova, mas eu vou explicar em detalhes, elaborei ali um exemplo da curva de juros para vocês entenderem, tá? Então, só retomando aqui, ó, ela é uma representação gráfica que expressa as expectativas dos rendimentos dos títulos públicos pré-fixados há algum tempo. Essa é a definição que vem lá do inglês, tá? Mas aqui no Brasil, ela na verdade ela vai estar aqui, ó, pela negociação de contratos futuros interligados ao DI. Mas de qualquer forma, o que essa curva ela representa? De maneira simples, tá? Ela vai dizer quais são os juros ao longo do tempo, quanto que os investidores estão exigindo de juros ao longo do tempo. E a gente vai ver que de acordo com a exigência dos investidores, a forma da curva ela vai ser diferente. Só que detalhe, né? Lá do inglês, ela vem aqui, ó, da negociação dos juros com os títulos públicos pré-fixados, enquanto que aqui no Brasil a gente utiliza os contratos futuros para determinar o quanto que é cobrado de juros. Agora vamos para o desenho, então. A gente tem a chamada curva positiva. Olha só, a gente vai ter dois eixos aqui no gráfico. Num lado a gente vai ter os juros e no outro a gente vai ter o tempo. Então como é que funciona? Aqui no primeiro momento, que a gente está no tempo inicial, está se cobrando isso daqui, ó, de juros para os contratos futuros. Um juros que é mais baixo do que está se cobrando aqui, ó, nesse ponto aqui. Só que isso daqui, quando a gente vem aqui no gráfico, a gente está falando de um tempo maior. Isso daqui vão ser anos, tá? Geralmente longo prazo. Então, nessa primeira forma aqui que a gente está vendo de curva positiva, os investidores eles estão exigindo mais juros e os contratos que estão sendo negociados lá no futuro, no longo prazo, do que está sendo cobrado aqui, no momento inicial. Isso é o mais comum, tá? Por que isso acontece? Bom, os investidores eles vão olhar o país, tá? Aqui a gente está falando do Brasil, eles vão olhar o Brasil e o que eles esperam do Brasil quando a gente tem um gráfico dessa forma aqui. Eles esperam que o nosso país ele vá crescer economicamente e isso, para ele crescer, vai ter que ter uma inflação, né? Uma inflação ali suficiente para ele conseguir crescer ao longo dos anos. Tá? Uma inflação ela controlada é bom, porque permite a expansão de crescimento do país. Agora, claro, né, não se quer uma inflação exagerada, porque aí a gente tem outros problemas. Mas uma inflaçãozinha, ela é esperada para justamente dar como se fosse um combustível para a economia crescer. Tá? Como existe essa inflação que ela vai aumentando ao longo dos tempos, porque ela vai sendo acumulada, lá no futuro, os juros exigidos, eles vão ser maiores para compensar essa inflação ao longo do período. Então, para o investidor que quer comprar um título que está lá no futuro e ele sabe que vai ter essa inflação acumulada durante o período, ele vai exigir um juros maior para uma negociação que está acontecendo aqui, ó, 30 anos do que está acontecendo essa daqui no primeiro momento. Simples assim, tá? E daí tem aqui o detalhe, a definição. Quando a curva ela é positiva, isso representa a expectativa futura de crescimento econômico e inflação, demandando taxas de juros maiores no longo prazo. Isso é diferente de uma curva invertida. Aqui percebam, olha só, que a taxa de juros ela é maior nesse primeiro ponto do que ela é aqui no futuro. Então os investidores estão olhando para esse país, que pode ser o Brasil, pode ser outro país, e estão exigindo juros maiores agora, nesse momento inicial, do que eles estão exigindo lá na frente no futuro. Por que isso acontece? Bom, uma explicação para isso é que o país hoje, atualmente, ele está passando por uma recessão econômica. Então é muito arriscado colocar dinheiro nesse país, nesse momento. E aí os investidores enxergam que nos próximos anos essa situação de recessão econômica vai passar e o país ele vai voltar a crescer economicamente. Então hoje é muito arriscado colocar dinheiro, então a gente está exigindo uma taxa de juros alta, mas no futuro o país ele vai tomar as providências
pelo menos os investidores eles estão enxergando isso, que o país vai tomar as providências para passar dessa recessão e voltar a ser um país confiável. Por isso, as taxas de juros menores no longo prazo do que aqui no primeiro momento. Tá aí, ó. Quando a curva é invertida, isso pode representar uma recessão atual, da qual os investidores esperam uma recuperação no futuro. E ainda a gente tem a curva reta. Quando a curva ela é reta, isso representa indefinição futura sobre taxa de juros. Ou seja, os investidores não sabem o que exigir. Então eles ficam nessa curva reta, estão exigindo os mesmos juros em todos os momentos. Ou ainda pode ser um momento de transição entre uma recessão econômica e um crescimento econômico e vice-versa. Ou seja, a gente pode estar aqui, ó, pode estar aqui na curva positiva, indo uma curva invertida. Aí vai ter um momento aqui que vai acontecer a transição entre os dois e a gente vai ter uma curva reta. Isso daí é uma explicação. Tá? E daí a gente tem aí a única questão que eu achei do assunto, tá? Lá em 2010 ainda. Quando a curva de taxa de juros à vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo, forward rates. São iguais para todos os prazos de investimento? Não. Seria se fosse uma curva reta, daí a gente teria a mesma taxa de juros para todos os prazos. São crescentes com o prazo de vencimento? Não, né? Aí seria uma curva positiva, que aqui as taxas de juros elas são crescentes de acordo com o tempo. Voltando para cá. São inferiores à taxa à vista? Sim, a taxa à vista seria essa daqui, ó. Esses juros aqui, vamos colocar 10%. Então, no longo prazo, elas são inferiores, né? Aqui vai ser 1%, por exemplo. Tá? Então, resposta aí na letra C. São iguais às taxas de inflação esperada? Então, a gente não está medindo a inflação no gráfico. Contém prêmios negativos por risco de mercado? Também não é isso, tá? Então, resposta, letra C. E agora a gente vai para o próximo tópico. Primeiro a gente vai falar da taxa de juros nominal, ou também taxa de juros aparente, que é outro nome que pode aparecer. A taxa de juros nominal é a taxa que explicitamente se encontra expressa em contratos de empréstimos, financiamentos ou aplicações financeiras. Nessa taxa não é descontado o efeito da inflação no período. Então, suponha que daqui a pouco eu vou lá em uma instituição financeira, né, e quero... Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Não coloquei. Então, vamos supor que eu vou lá numa instituição financeira e vou pegar um CDB. Vou colocar na tela para vocês aqui. Eu vou pegar esse CDB, que está me prometendo uma rentabilidade de 10% ao ano. Tá? Eu sei que passado, vamos supor aqui que eu coloquei 100 mil reais aqui. Eu sei que passado esse um ano, eu vou receber esses 10% aqui. Então, eu recebi 110 mil. Esses 10% é uma taxa prefixada que eu já sei no momento que eu compro. Só que o detalhe é o seguinte, tá? Aqui no momento zero, teve uma outra coisa que também andou durante esse prazo aqui, que não está aparecendo aqui para nós, mas isso é a inflação, que no nosso país a gente pode medir ela através do IPCA. Vamos supor que essa inflação aqui, ela está valendo aí, ela deu 5% durante esse período aqui. Tá? Então, isso significa que 100 mil reais aqui, eles passaram a ser 105 mil aqui. Na verdade, o que a gente comprava com 100 mil reais nesse momento zero, daqui a um ano a gente vai precisar de 105 mil reais. Então, a gente teve uma desvalorização do valor de 5% no ano. Notem que eu ganhei 110 mil, mas na verdade, eu não ganhei 110 mil. Né? Por que eu não ganhei 110 mil? Porque se eu tivesse aqui no momento zero, com 110 mil, eu vou poder comprar mais coisas aqui do que eu vou poder comprar lá no futuro, daqui a um ano com esses 110 mil. Agora 110 mil é só um pouquinho a mais do que os 105 mil. Então eu tive um ganho menor do que realmente eu tive. Não sei se vocês entenderam, eu tive um ganho nominal de 110 mil. Mas esse 110 mil aqui em um ano, ele não vale a mesma coisa que valia 110 mil aqui no primeiro momento. Só que a taxa, quando eu for investir, ela não vai desconsiderar os efeitos da inflação. Ela vai dizer que é um ganho de 10%. Eu realmente obtive um ganho de 10%, mas esse ganho é nominal, porque eu ainda tenho que descontar a inflação para então eu ter o ganho real, quanto efetivamente eu ganhei durante o período. Essa é a ideia. Tá? E daí quando a gente tem a taxa de juros real, é justamente essa definição. Ela mostra efetivamente quanto determinado investimento rendeu, pois ela vai descontar o efeito da inflação no período. Tá? Então, aqui na verdade eu trouxe exemplo sim. Imagine, só que aqui pela ótica de eu pegar emprestado. Tá? Imagine que você pegou emprestado R$1.000 de um banco, pelos quais deverá pagar 10% de juros ao final de um ano. Então aqui eu vou ter que pagar 10% desses R$1.000. Então dá total aí de R$100. Tá?
Vamos supor que a inflação tenha sido de 5% nesse mesmo período. A forma utilizada para se calcular, para fazer o cálculo é a seguinte, só que daqui para a ótica do banco, né? Qual que foi a taxa real que o banco ganhou? Porque ele me cobrou 10%, e a inflação foi de 5%, a taxa é aqui, ó, 1 mais taxa nominal dividido por 1 mais taxa de inflação. A taxa nominal é os 10%. Então, deixa eu só marcar aqui. É os 10%. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Isso dá 0,10. Só que a gente tem que colocar o 1zinho aqui, né? Então, 1 mais 0,10, isso dá 1,10. Aqui a gente faz a mesma coisa, só que a inflação, 5% é 5 sobre 100, dá 0,05. A gente soma 1 nisso daqui, 1 mais 0,05, isso dá 1,05. E aí a gente faz a divisão. Isso daqui deu 1,0476. Do mesmo jeito que a gente somou 1 e dividiu por 100, a gente tem que fazer o contrário aqui. Então a gente vai tirar 1, isso vai dar 0,0476 e multiplicar por 100. Na verdade, o ganho real, né, isso aqui é aproximado, do banco não foi 10%, foi 4,76%. No nosso exemplo, eu utilizei até os mesmos valores, né? Eu coloquei 100 mil reais e tive um ganho nominal de 10%, enquanto que a inflação foi de 5%. Então, na verdade, o meu ganho real naquela aplicação, ele foi de 4,76%. Qual que é o detalhezinho aqui? Muitas pessoas, o que elas fazem? Se a inflação foi de 10%, se a inflação foi de 5% e o meu ganho nominal foi de 10%, elas fazem o seguinte, elas diminuem 10 de 5 e dizem que o ganho real foi de 5%. Isso está errado, porque a gente está mexendo aqui com taxa de juros compostas. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa divisão aqui para chegar no resultado. 4,76% é bem próximo de 5%. E na maioria de questões assim que são mais fáceis, a gente nem precisa fazer essa conta aqui às vezes. A gente consegue chegar no resultado. Porque a gente sabendo que a gente faz a subtração 10 menos 5, a gente sabe que vai ser um pouquinho menor do que 5. Nesse caso aqui em que a gente teve uma inflação que ela era menor que a taxa nominal e que era positiva. Daqui a pouco a gente vai nas outras regras. Mas nesse exemplo aqui a gente sabe que é um pouquinho menor que 5%. E aí a gente consegue chegar aí nos 4,76%. Daqui a pouco, com o que tem ali nas alternativas, consegue chegar bem na resposta. Até acho que eu trago um desses exemplos para vocês verem que dá para resolver sem conta. Mas a conta é essa, tá? A dica que eu aprendi aí com o Edgar ainda é essa forma aqui, ó, chamada RAI. Porque a gente vai calcular a taxa real, a gente coloca a aparente em cima e coloca a inflação embaixo. Então, taxa, aliás, a fórmula RAI. Aí é a mesma coisa que aqui, tá? E aí a gente chega no resultado. Sempre, tá? Usem essa forma aqui. Se vocês forem calcular, sempre usem isso daqui. Independentemente da inflação ter sido negativa, da inflação ter sido maior que a taxa nominal, em qualquer situação, se vocês utilizarem essa fórmula aqui, vocês sempre vão chegar no resultado da questão. Lembrando, né, que se vocês dividem por 100 e somam 1, vocês vão ter que fazer o procedimento contrário depois. Subtrair 1 e multiplicar por 100. Colocando essa fórmula e fazendo esse procedimento aí todas as vezes, vocês conseguem resolver qualquer questão. Tá? Bom, agora a gente vai ver os casos mais diferentes. Se a inflação for negativa, por exemplo. Então, voltamos ao nosso exemplo. Considere que ao invés de a inflação ter sido de 5%, ela na verdade foi de menos 5%. Ou seja, os preços em média caíram 5% durante o período de um ano. Ora, se apenas subtrairmos o valor, chegaríamos em uma taxa real de 15%. Pois 10% menos 5% é igual a 15%, certo? Não, errado, né? Coloca na fórmula que não tem erro. A fórmula é aqui, ó. RAI. Coloca na fórmula. A taxa real a gente quer. A aparente foi de quanto? A aparente, ela foi de 10%, então 1,10. E quanto que foi a inflação? Mesma coisa, ó. 0,05, tá? 1 menos 0,05. E isso vai dar 0,95. Renan, como é que fez? Vamos fazer desde o início, então. 5%, né? Foi menos 5%. Menos 5%. Isso é a mesma coisa que menos 5 dividido por 100. Mas tire o menos aqui que fica mais fácil, tá? Então, 5%, tá aqui, ó. É 5 dividido por 100, e isso dá 0,05. Aí é só fazer 1 menos 0,05. Isso daqui vai dar 0,95. Colocou na fórmula 1,10 dividido por 0,95. Aí depois, fazendo o procedimento que eu falei para vocês, tá? Aqui eu coloquei direto 15,79%, tá? Mas depois que deu esse resultado, deixa eu até fazer a conta na calculadora aqui. 1,10, 0,95 dividido, obviamente isso aqui vai dar 1,157, daria, 7,8, né? 7,9 aproximado, tá? Daí vocês tiram 1 e multiplicam isso daqui
aproximado, 1,1579, tira 1 e multiplica por 100. Aí sim vai dar 15,79%. Notem que como a inflação foi negativa, o ganho ele foi um pouquinho maior do que se a gente apenas tivesse subtraído. Na verdade a gente não subtraiu, a gente somou, né? 10 menos com menos dá mais. Então, se a gente apenas fizesse a operação aqui de subtração, soma, que seja, daria 15%. Quando a inflação é negativa, a taxa real ela vai dar um pouquinho a mais, deu 15,79%. Quando a inflação ela é positiva, conforme a gente viu aqui, ela vai dar um pouquinho a menos o ganho real do que a aparente. Tá? E ainda a gente tem a situação da inflação ser maior que a taxa de juros nominal. Em nosso exemplo, vamos supor que a inflação tenha sido de 15. Então, a aparente foi 10, enquanto que a inflação foi 15. Vai ser 1,10 dividido por 1,15. Isso daqui vai dar, eu coloquei de novo direto o resultado, tá? Mais 1,10 dividido por 1,15. Isso vai dar 0,95. Deixa assim, 0,95, mas é aproximado também, tá? 0,95. Aí mesma situação, vai ter que tirar 1 e vai ter que multiplicar por 100. Fazendo isso daqui vai chegar em menos 0,435%. Tá? Então, notem que como a inflação foi maior do que a taxa nominal, a gente teve uma perda de ganho real. Na verdade, a gente perdeu 4,35%. Tá? A ideia é essa. Então, a gente já viu três situações. Primeiro, a taxa de inflação positiva, mas menor do que a taxa nominal. Naquele caso, a gente teve um ganho real, mas que foi um pouquinho menos de que se a gente apenas tivesse subtraído as taxas. Né? Quando a gente fez a divisão, a gente teve um pouquinho menor. A gente teve uma outra situação em que a inflação, na verdade não foi inflação, foi deflação, ou seja, os preços em média caíram. Então significa que eu tive uma valorização ainda maior. A taxa foi de 10%. Se eu tivesse apenas subtraído, apenas somado, eu teria tido um ganho de 15%. Nesse caso, como houve deflação, eu tive um ganho um pouquinho maior. Agora, quando a inflação é maior do que a taxa de juros nominal, eu vou ter uma perda real e não um ganho. Né? Nesse caso, eu perdi 4,35%. E as considerações disso que a gente está falando. Ó. Se a taxa de inflação for positiva, mas menor que a nominal, haverá ganho real, que será inferior à taxa nominal. Né? Foi de 4,76%, enquanto que a taxa nominal foi de 10%, foi menor. Se a taxa de inflação for negativa, haverá ganho real maior do que a taxa nominal. A taxa nominal era 10%, eu ganhei 15,70 alguma coisinha por cento. Então foi maior. Se a taxa de inflação for positiva, mas maior que a taxa nominal, haverá perda real. Sim, aqui eu perdi 4, alguma coisa por cento. Agora, se a taxa de inflação for nula, o ganho real ele vai ser exatamente igual ao nominal, porque a gente não teve inflação. Os preços nem subiram nem caíram. Então, o ganho nominal é o ganho real, porque quando a gente for dividir ali, a gente não vai ter que nem subtrair nem somar. Essas são as considerações e a gente chega aí nas questões. Tá? Primeira, sabendo-se que a taxa efetiva no mês ela é de 12% e que a taxa de inflação corresponde ao percentual de 9% no mês, a alternativa que corresponde à taxa real nesse mês. Engraçado que ele trouxe a taxa efetiva aqui como se fosse a taxa nominal, né? Acho que ficaria mais legal colocar nominal aí. Mas enfim, ele quer a real, então a gente coloca o R aqui na fórmula. A inflação foi 9%, lembrando que 9 dividido por 100, isso daqui é 0,09, e a gente tem que somar 1 na fórmula, então 1,09. Enquanto que a nossa taxa nominal, aquela foi 12%, então 1,12 dividido por 1,09. Tá? Fazendo essa conta aqui, deixa eu pegar a calculadora, 1,12 dividido por 1,09, isso vai dar 1,0275. Tá? Coloquei 3 casas porque ele nos exemplos está com 3 casas. Aí a gente tira 1, né? Vai ficar com 0,0275, multiplica isso por 100, isso vai dar 2,75%. Resposta aqui na letra A. Agora pergunto, precisava fazer conta para chegar nessa resposta? Vamos ver. Se a nominal foi 12% e a inflação foi 9%, se a gente fazer 1 menos 1, que não pode fazer esse daqui menos esse daqui de baixo, né, isso vai dar 3%. A gente sabe que não dá para fazer isso daqui, mas sabe que o resultado ele vai ser um pouquinho menor que 3%. E a gente olha as alternativas. 0,275 é bem menor que 3%, então não poderia ser. 3% não dá para ser, porque a gente não pode fazer um menos o outro. Tem que dividir, tal como eu fiz aqui, então também não poderia ser. 3,25% é acima de 3, também não pode ser. 0,325 é bem menor do que 3%, também não poderia ser. Só poderia ser 2,75%. Ah, Renan, eu não vou arriscar na hora da prova, eu vou fazer a conta.
Faz, é tranquilo, dá para fazer a conta sim, mas daqui a pouco vocês podem utilizar isso daqui como uma prova real do resultado que vocês encontraram, para ver se as coisas fazem sentido. Porque se vocês sabem que tem uma inflação positiva e uma taxa nominal que é um pouquinho maior do que essa inflação, então a gente vai ter um ganho real ainda, mas que vai ser um pouquinho inferior do que se a gente apenas subtraísse. É como se fosse fazer uma prova real para chegar no resultado. Tem que sempre ver na matemática financeira se as coisas fazem sentido, né? Daqui a pouco tu encontrou 0,275%, mas aí por essa lógica tu consegue ver que está muito distante aqui dos 3%, e aí tu refaz a conta para ter certeza que encontrou o resultado certo. Vamos para a próxima aqui, tá? Juros podem ser nominais ou reais. Legal. A relação entre esses dois conceitos é dada pelo índice de preços, a inflação. Se em um dado ano a taxa de juros nominal, então eu já coloco aqui, taxa de juros nominal foi de 1,10, aliás foi 10%, né, mas a gente faz ali da 1,10, e o índice de preços que mede a inflação foi igual a 20%. É correto afirmar que a taxa real foi de quanto? De novo, sempre coloquem na fórmula que não tem erro, tá? Sempre chega aqui no resultado. 1,10 dividido por 1,20, vou pegar a calculadora aqui, tá? 1,10 dividido por 1,20, isso vai dar 0,9167, tá? Então, agora a gente faz o procedimento contrário, né? Faz menos 1 isso daqui vai dar menos 0,0833. Vou deixar aqui, ó. É isso aí. 0,833. Estou contando as casas. Vezes 100, isso daí vai dar menos 8,33%. Isso aqui é aproximado, tá? Mas aí, então significa que a gente teve um ganho real de menos 8,33%. Pela nossa conta aqui, a gente está perdendo 8,33%. Vamos voltar para a alternativa para ver se faz sentido. Olha só, a taxa nominal ela foi 10% e a inflação ela foi 20%. Então a inflação foi maior do que a taxa nominal. Então será que a gente teve ganho real? Não, a gente teve uma perda real, tal como as considerações que eu coloquei lá para vocês. Então faz sentido eu ter encontrado um valor negativo, porque a minha taxa de juros real ela foi negativa. Então, a taxa de juros real ela aumentou 10%? Não, ela caiu, né? Caiu 10%? Não, ela não caiu 10%, porque a gente não pode simplesmente pegar esses 20 e fazer menos 10 aqui, por exemplo. Ou fazer, aliás, esses 10 menos esses 20 aqui para chegar no menos 10. Não pode, tem que fazer a divisão. Caiu 8,33%, tá aí a resposta. É igual a zero? Também não, tá? Então, esse conteúdo aqui, ele é de matemática financeira, na verdade, tá? Não tenho ideia aí porque eles colocaram em conhecimentos bancários. Então eu não aprofundei tanto, eu tentei só passar aí as dicas para vocês, mas vocês viram que eu não fiquei explicando como é que, não fiquei pelo menos com muitos detalhes como é que faz a divisão ali para chegar no percentual, como é que adiciona 1, que é a taxa unitária. Não me ative muito nesses detalhes porque eu acho que cai isso aqui em matemática financeira também, confesso que eu não lembro agora do edital. Mas caiu em conhecimentos bancários, eu acho que o importante aqui vocês é saberem essas circunstâncias aqui. Quando a taxa de inflação ela é impositiva, mas menor que a nominal, quando ela é negativa, ou então quando ela é positiva, maior do que a taxa nominal, ou quando ela é nula. Eu acho que sabendo isso daqui vocês conseguem matar, e aí saber fazer a conta vem lá de matemática financeira. Bom, abraço aí, até a próxima aula.